Bom, vamos então para a segunda parte do capítulo 7, onde a gente vai falar sobre razão de segmento. Começa logo com esse título aqui, razão de segmento. O que vem a ser isso? Razão aqui, vocês talvez estejam lembrados lá do ensino fundamental, é o quociente, é a divisão entre dois números. Segmento é um pedaço de uma reta. Tá? Aliás, deixa eu só lembrar uma coisa, tem muita gente que escreve por aí segmento, e pronuncia segmento e escreve G-U-I. Tá errado, tá? A palavra segmento tem o G e o M aqui, não tem U e I aqui entre esses dois, não. Segmento tem a ver com o verbo seguir. Aqui não. Segmento tem a ver com uma parte, Um segmento é uma parte, um pedaço de uma reta, tá bom? Então vamos lá. Consideremos três pontos distintos e colineares A, B e C, sendo C interno ao segmento AB. Tá? Colineares significa que eles são alinhados, eles estão na mesma reta, tá? Eles estão enfileirados. Muito bem. E C é interno ao segmento AB. Tá? Então está aqui, olha, o ponto C ele não está do lado de fora, ele não está aqui voando, nem aqui abaixo do A. Ele é interno, ele está entre A e B. Tá? Então o ponto C, que é esse daqui marcado em vermelho, divide o segmento AB em uma razão, uma fração, uma divisão, AC para CB. Olha, AC para CB, que é igual a K. Tá? Isso pode ficar complicado, mas veja bem, AC para CB significa a medida deste pedacinho dividido pela medida deste outro pedaço aqui, vai ser igual, no nosso exemplo, vai ser igual 1 para 3. Olha, um pedaço para 3 pedaços. Não importa a inclinação do segmento. Tá? Eu até desenhei um outro aqui menos inclinado, para você ver que a razão ela se preserva. Tá? Aqui, olha, um pedaço para 3 pedaços. Uma parte para 3 partes. Tá? Isso é que a gente chama de razão de segmento. Tá? Vamos ver aqui de uma forma mais genérica. Tá? Como encontrar as coordenadas do ponto C. Esse vai ser o nosso objetivo. Tá? A gente quer saber exatamente quais são as coordenadas desse ponto que divide o segmento AB em uma certa razão dada. Uma certa razão que ele nos pedir aqui. Tá? Então a gente vai ter que compreender as propriedades que envolvem isso para entender por que essa fórmula aqui funciona. Então vamos lá. AC para CB, ou seja, esse pedaço dividido por este pedaço, é a mesma coisa, é igual a esta outra razão aqui, que é este pedaço, tá? XC menos XA, dividido por este outro pedaço aqui. E continua sendo a mesma coisa que este pedaço, YC menos YA, dividido por este outro pedaço aqui. Tá? Isso sempre vai dar a mesma razão, o mesmo número que a gente representou aqui pela letra K. Então, AC dividido por CB é igual a K. XC menos XA dividido por XB menos XC, que é esse pedacinho aqui, dividido por este outro pedaço, também vai dar igual a K. E este outro pedaço aqui, dividido por este outro pedaço aqui, também vai dar igual a K. Tá? Então, essa propriedade aqui é que nos vai permitir descobrir quem é o XC e quem é o YC, que são as coordenadas do ponto C, que é o nosso objetivo. Tá? Pode ser que não tenha ficado muito claro, mas agora com o exercício a gente vai entender melhor. Por exemplo, aqui, consideremos os pontos A, de coordenadas 3, 2, e B, 8, 11, do plano cartesiano. Determine o ponto P, que divide o segmento AB, de A para B, na razão 3 para 4, quer dizer, 3 partes para 4 partes. Observe que não tem um desenho aqui, E como eu falei, não precisa do desenho, mas eu coloquei um desenho aqui para a gente explicar melhor. Tá? Então está aqui, o que foi dito no enunciado está representado nesta figura aqui. Tá? Os pontos A e B estão aqui, com suas respectivas coordenadas. Tá? E a gente quer determinar as coordenadas do ponto P, XP e YP,
né, de maneira que ela esteja na razão 3 para 4. Então, 3 partes para cá e 4 partes para cá. Como é que a gente vai fazer isso, né? A gente vai seguir aquele esquema que a gente viu anteriormente, né? Primeiro, claro, como a gente quer determinar as coordenadas, né? Ó, determinar o ponto P significa encontrar as coordenadas. Quais coordenadas? O x e o y do ponto P. Então, começando pelo x, que é a abscissa, né? A abscissa de P significa o x do ponto P. Então, vai ser AP para PB, ele já disse que está na razão 3 para 4. Então, isso aqui também vai ter que estar na razão 3 para 4. Tá? Então, xp menos xa, dividido por xb, que é 8, menos xp, que a gente não sabe, a gente quer descobrir. Tá? Então, vai ficar assim, a xp menos 3, ó, xp menos 3, dividido por x de b, que é 8, menos o x de P, que a gente não sabe. Isso também tem que estar na razão 3 para 4. Ele disse isso aqui. Então, prestando atenção somente nesse pedaço, né, o nosso objetivo vai ser fazer as continhas de maneira a descobrir qual é o valor de xp. Tá bom? Vamos ver como é que vai ficar isso. A gente vai, né, multiplicar cruzado, né? Olha que fácil, né? 4 vezes xp menos 3, né? E aqui desse outro lado vai ser 8 menos xp multiplicado por 3. Se você fizer as continhas, 4xp menos 4 vezes 3, que dá 12, então vai ser 4xp menos 12, vai ser igual a 3 vezes 8 vai dar 24, menos 3 vezes xp, que é 3xp. Tá? Passando para o outro lado e tal, simplificando, não sei o que, você vai descobrir que xp vai ser 36 sétimos. Tá? Então já encontramos o valor dessa coordenada aqui. Tá? Vai ser 36 sétimos. Ah, e agora? E a outra? Agora falta calcular o y, né? Então vamos lá. Vamos tentar encontrar aqui qual é o y. O procedimento vai ser o mesmo, tá? Só que agora a gente vai trabalhar do lado de cá. Agora, só uma observação aí no livro de vocês, tem um erro, tá? Aí está escrito aí yp menos 3, mas não é, é yp menos 2, tá bom? Façam aí a correção. Então, pelo mesmo procedimento que a gente usou anteriormente, a gente vai fazer o cálculo aqui para descobrir quem é yp, tá bom? Seguindo este procedimento assim, igualzinho a gente fez anteriormente, tá? Então, a gente vai perceber, né, multiplicando cruzado, etc., que o yp vai ser 41 sétimos. Tá certo? Bom, agora a gente já tem condição, já que a gente já tem o xp e já tem o yp, a gente já tem condição de montar o par ordenado, que é a resposta da nossa questão. Né? O ponto P vai ter as coordenadas 36 sétimos e 41 sétimos. Você pode se assustar com esses valores, professor, mas não tinha que dar um número inteiro? Não, nem sempre, né? Às vezes, aliás, na maioria das vezes não dá números inteiros. 36 sétimos é um número aceitável, só que ele está na forma de fração. Você pode se assustar porque são valores altos, 36, 41. Aqui a gente está trabalhando, olha só, aqui é 3, aqui é 8. Né? Então a coordenada xp tinha que ser um valor entre 3 e 8. E de fato é. 36 sétimos, né? Se você converter 36 sétimos e 41 sétimos para números decimal com vírgula, só usar a calculadora aí e fazer, você vai ver que vai dar aproximadamente isso aqui. Ó. O x vai ser 5,14, esse daqui, ó, né? 5,14 é um número entre 3 e 8. E o y vai dar 5,86, que é um número entre 2 e 11. Tá? É a resposta desse problema. Agora a gente vai ver como é que a gente encontra o ponto médio de um segmento. Né? O ponto médio é o ponto que fica no meio do segmento. Né? Olha, está aqui. O segmento AB, o ponto M está exatamente no meio, né? Divide o segmento AB em duas partes iguais. Esses tracinhos aqui significam que esse pedaço é igual a este pedaço aqui, tem a mesma medida. Tá? Bom, a gente, claro, se é um ponto, a gente tem que ter coordenadas, né? Então vai ser o ponto M, vai ter coordenada x de M e y de M. Tá? E a gente encontra através dessa formulazinha aqui, é super fácil, né? Para o x do M, a gente pega o x do A mais o x do B, olha, o x do A mais o x do B e divide por 2.
E do y do m é a mesma coisa, né? A gente pega o y do A mais o y do B, divide por 2. Tá? Os resultados obtidos serão exatamente as coordenadas x de m e y de m. Tá? No exemplo aqui fica mais fácil, né? Veja aqui, olha, sendo os pontos A, esses caras aqui, menos 5 e 3, e B, 8 e menos 1, determine o ponto médio do segmento AB, né? O ponto que fica no meio deste segmento AB. Tá? Bom, vamos lá, nem precisa fazer desenho esse daqui, né? Então, aquela fórmula super fácil já dá para entender. Então, a gente quer encontrar x do m e y de m. Né? Como é que a gente vai fazer? Pega as coordenadas e soma. O x do A mais o x do B, divide por 2. Tá? Então, vai ser menos 5 mais 8, tá aqui, olha. Fazendo as operações e dividindo por 2, vai dar 3,5. Acabamos de encontrar o x do m. Tá? Para o y do m, a mesma coisa. Y do A, tá? Que é 3, mais o y do B, que é menos 1, dividido por 2. Então, 3 menos 1 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Encontramos o y do m, que vale 1. Tá? Então, a resposta do problema é esse. Ponto médio, né? Vai ter coordenadas 3 meios e 1. Né? 3 meios significa 1,5, né? Olha, R$3 dividido para duas pessoas vai dar R$1,50 para cada um. Tá bom? Então, vamos ver mais um probleminha aqui. Número 5. As coordenadas dos vértices de um triângulo, atenção, as coordenadas dos vértices de um triângulo ABC são essas aqui, né? São 3 pontos. 6, 2, menos 3, menos 1 e menos 4 e 5. Determine as coordenadas de M, ponto médio da mediana AN. Atenção. Talvez fique difícil, um enunciado tão pequeno assim a gente pode achar complicado porque a gente esqueceu algumas coisinhas, né? Então, por exemplo, o que vem a ser mediana? O que é isso? A gente vai ter que lembrar da geometria plana lá vista no ensino fundamental, tá? Então, eu desenhei aqui o triângulo aqui para entender mais fácil, tá? Então, vamos lá. O triângulo ABC, observe bem, esse desenho ele não representa exatamente a realidade, tá? Só está servindo para apoiar aqui o nosso pensamento, tá? Então tá aqui o triângulo ABC, tá? A mediana em relação ao vértice A, tá aqui o vértice A. O que vem a ser mediana, né? É o ponto que divide um segmento ao meio, tá? No caso aqui do triângulo, né? É uma ceviana, a gente chama ceviana, né? Que une um vértice ao ponto médio do lado oposto a esse vértice. Então, se o vértice está aqui, o lado oposto é esse aqui. E o ponto médio é o ponto que fica no meio. Tá? Então, esse segmento vermelhinho aqui é que é a tal da mediana que ele fala aqui. Agora, o que ele está pedindo para a gente é determinar as coordenadas de M, que é o ponto médio da mediana. Tá? Então, ele não quer este ponto médio N aqui, não. Ele quer este ponto médio M, que é o ponto médio da mediana, esse segmento vermelho aqui, tá? Bom, dito isso, vamos partir para as continhas, né? Ora, o x, primeiro para encontrar o m, né, a gente vai ter que primeiro descobrir o n, não tem jeito, tá? Senão vai dar errado o nosso cálculo. Então, o x do ponto n, tá, vai ser xb mais xc sobre 2, tá? Xb mais xc sobre 2. Isso vai dar menos 7,5. Tá? Guarda esse valor aqui, que a gente encontrou o x do ponto n. Tá? Agora, o y do ponto n, o mesmo ponto n, até agora a gente não trabalhou com esse cara não, estamos concentrados aqui. Fazendo o mesmo procedimento, aplicando aquela formulazinha do ponto médio, vai dar 2. Então, o y vai valer 2. Muito bem. Agora, que a gente já tem as coordenadas desse ponto, a gente vai encontrar as coordenadas desse ponto, porque esse aqui a gente já tem. Né? O ponto A ele já deu, ó, 6 e 2. Tá? Então vamos lá. Então o n vai ser menos 7,5 e 2. Tá? E o ponto médio de AN vai ser o seguinte: ó, o x do ponto M, né, vai ser o x do A mais o x do N. O x do A ele já deu e o x do N a gente já descobriu. Tá? Então vai dar 6 mais menos 7,5 dividido por 2, fazendo essa continha aqui, eu não vou fazer para você, você já sabe fazer, isso vai dar 5 quartos.
Tá? Então acabamos de descobrir que o x desse ponto aqui, tá, vai dar 5/4. Muito bem. E o y? O y a gente vai proceder da mesma maneira, né, e vai descobrir que vai dar 2. Tá? O y do ponto A, tá aqui, o y do ponto A é 2, mais o y do ponto N, que a gente já descobriu que também é 2. 2 mais 2 são 4, dividido por 2 dá 2. Então descobrimos que o y vale 2. Então já temos o x, que é 5/4, já temos o 2, que é 2, aliás, o y, né, que é 2. Então o ponto M tem essas coordenadas aqui, que é a resposta do nosso exercício. Tá bom? Não é difícil não, né? Mas, se você necessário, volta o vídeo e dá uma olhadinha novamente. Tá? Bom, no próximo vídeo a gente vai ver as coordenadas do baricentro de um triângulo. Tá? A gente vai ter que lembrar o que vem a ser aí esse tal de baricentro. Valeu!